Hoje eu quero falar com você sobre um homem que aparece em um momento crítico da história de Israel, mas a sua postura nos ensina até o dia de hoje. O seu nome era Finéias. Mas antes de falar de Finéias, vale olharmos para a sua genealogia. O nome do seu avô era Arão, dos seus tios Nadab e Abiú. O nome do seu pai era Eleazar, o dele Finéias, sobrinho neto de Moisés. Só essa genealogia já diz muita coisa, porque nós estamos falando de uma família marcada por privilégios, mas também por falhas muito graves. Seu avô Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, um homem que viu as pragas no Egito, viu o mar se abrir, contemplou de perto a glória de Deus. Mas esse mesmo Arão também falhou, porque foi ele quem cedeu à pressão do povo e participou da construção do bezerro de ouro lá em Êxodo 32. Seus tios, Nadab e Abiú, carregavam a honra sacerdotal, porém morreram em Levíticos 10 por oferecerem um fogo estranho diante do Senhor, que quiseram se aproximar de Deus do jeito deles e não do jeito que o próprio Deus estabeleceu. Então eu quero que você perceba o peso dessa casa. Finéias nasceu em uma linhagem sacerdotal, mas também em uma linhagem que conhecia de perto as consequências da irreverência. O seu sobrenome carregava honra, mas também muitas cicatrizes. Mas Eleazar, seu pai, resolveu quebrar o ciclo. Ao que tudo indica, Eleazar aprendeu com os erros da geração anterior e replicou no seu filho algo diferente, o temor. E isso moldou Finéias. Finéias tinha visto de perto o preço da irreverência e decidiu não negociar a santidade de Deus quando chegou a sua vez de se posicionar. Aqui o texto já está falando conosco, porque todos nós em algum nível da nossa vida já vimos consequências da negligência espiritual. Nós já vimos famílias sendo destruídas, ministérios ruindo, pessoas esfriando na fé, mas só ver não basta. Muita gente presencia o estrago do pecado e ainda assim escolhe repetir o mesmo ciclo, mas Finéias não. Finéias entendeu que quem relativiza o sagrado inevitavelmente banaliza a presença de Deus. E é aí que nós chegamos em Números capítulo 25. Se você me acompanha no nosso plano de leitura bíblica aqui no nosso canal, você já deve ter visto esse vídeo de Números 25. O cenário é totalmente caótico. Israel está nas campinas de Moabe, às portas da terra prometida. E isso por si só já é muito profundo, porque muitas vezes as batalhas maiores elas não acontecem no começo da caminhada, mas quando já estamos chegando perto da promessa que o Senhor nos fez. Balaão, o profeta misterioso, já havia entendido que não conseguiria destruir Israel por maldição. Toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus transformava a maldição em bênção. Então, ele ensina Balaque a fazer algo sutil, porém perigoso, muito perigoso. Se ele não podia destruir Israel por fora, ele iria corromper a santidade do povo por dentro. Ele não sugeriu uma guerra militar, ele ofereceu a sedução. Balaque oferece mulheres moabitas para serem usadas para atrair Israel. O problema não era apenas sexual, era espiritual. A sedução se tornou uma ponte para a idolatria. O prazer se tornou uma apostasia e Israel caiu. O povo começou a participar dos cultos pagãos e a se prostrar diante de Baal Peor. Agora eu quero que você imagine a gravidade dessa cena. Em meio a tudo isso, um homem da tribo de Simeão, chamado Zinri, sem qualquer constrangimento, traz uma midianita chamada Cosbe para dentro da sua tenda no meio do arraial de Israel. Isso não era apenas uma imoralidade, era uma afronta pública. Era uma rebelião escancarada, era como se Zinri estivesse dizendo: eu não me importo com a santidade de Deus, eu não me importo com a sua presença, eu faço o que eu quero. Deus, vendo tudo isso, se ira, envia uma praga que atinge todo o povo e naquele dia 24.000 pessoas morreram. Imagine o cenário. Muito choro, muito desespero, corpos caindo, pessoas morrendo. O arraial parecia
praticamente um filme de terror. E no meio daquele caos, uma verdade se torna evidente. Alguém precisava se posicionar. Alguém precisava agir. Alguém precisava se colocar na brecha para dizer: aqui não. Então surge Finéias. Finéias se posiciona, Finéias age, Finéias pega a sua lança e encerra aquela afronta de forma escancarada. Porque havia algo que Finéias entendeu. Existem momentos que a tolerância deixa de ser misericórdia e passa a ser uma omissão. O pecado ele já havia ultrapassado a esfera da fraqueza. Aquilo já era uma rebelião deliberada, não havia mais o que relativizar. Finéias, então, ele entra na tenda de Zinri, que está com Cosbe, e atravessa os dois com a sua lança. Então, algo extraordinário aqui acontece, porque a Bíblia diz que a praga cessou. O juízo acabou. O ciclo de morte foi interrompido. Pense nisso. Um homem se posicionou e uma nação inteira foi preservada. Isso nos ensina algo poderoso aqui. Posicionamento espiritual nunca afeta só você. A omissão de um pode sim contaminar a muitos, mas a coragem de um também pode preservar a muitos. Enquanto muitos choravam, Finéias decidiu agir. Enquanto muitos estavam apenas lamentando a crise, Finéias confrontou a raiz dela. Isso nos confronta porque hoje não faltam pessoas capazes de diagnosticar o problema. Muita gente fala de apostasia, esfriamento espiritual, corrupção moral, famílias quebradas, casamentos adoecidos. Muita gente fala de uma geração ansiosa, impulsiva, sem domínio próprio. Poucas pessoas são as que se posicionam. E calma, a nossa lança não é física, ela é espiritual. A nossa lança é o discernimento, é a verdade, é o confronto no amor, a santidade na prática, a coragem de permanecer firme quando todo mundo decide ceder. Finéias nos ensina que o zelo santo não é agressividade. Zelo pelas coisas de Deus é amar tanto a presença de Deus que você se recusa a negociar com aquilo que a profana. E então Deus fala sobre Finéias. Ele desviou a minha ira porque foi zeloso com o meu zelo. Que frase! Finéias não defendia uma opinião pessoal, ele estava alinhado com o coração de Deus. E hoje Deus nos chama também, não para sermos lembrados apenas como filho, como neto, como sobrinho de alguém, não para sermos definidos por uma genealogia, não para carregar para sempre o peso de um sobrenome problemático, de uma história quebrada, de ciclos familiares mal resolvidos. Deus nos chama para algo maior, para sermos conhecidos como homens e mulheres que se posicionam quando é preciso, que confronta quando é necessário, que não negocia princípios por conveniência, porque o que é santo para Deus continua sendo santo. O que Deus chamou de puro continua sendo puro, o que Deus chamou de pecado continua sendo pecado. E o que tem valor para Ele jamais perdeu valor, mesmo que uma geração inteira tenha decidido relativizar isso. Finéias poderia ter sido apenas o neto de Arão, poderia ter vivido preso ao seu histórico familiar, mas ele escolheu se posicionar. E talvez hoje seja isso que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você está apenas carregando um legado ou está sustentando um posicionamento? Deus não procura pessoas conectadas a histórias espirituais bonitas. Deus procura pessoas que tenham coragem para dizer: aqui não, na minha casa não, no meu altar não, na minha geração, se depender de mim, a santidade de Deus não será tratada como um exagero. Que o Senhor levante em nossos dias uma geração de Finéias, uma geração que ama a graça, mas não banaliza a santidade. Uma geração que carrega amor sem abrir mão do temor. Que o Senhor ainda levante hoje pessoas com um posicionamento santo, pessoas que com a graça do Espírito Santo sejam usados por Deus para interromper ciclos inteiros de destruição. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra
E que se você quer aprender a ler, estudar, aplicar, interpretar a Bíblia corretamente, não deixe de adquirir o nosso material compartilhando uma palavra que não é minha, agora em um novo material, um novo formato. Você não pode deixar de adquirir, compartilhando uma palavra que não é minha, que você tem uma base para você aprender a interpretar a Bíblia corretamente, extraindo do texto todas as pérolas que o Senhor tem para nos oferecer. Adquira já, o nosso link está nos status, nos stories, na bio e também pelo nosso WhatsApp. Deus te abençoe em nome de Jesus.